Você já parou para pensar quantos olhos estão sobre você agora mesmo? Quantas pessoas sabem exatamente onde você está, o que você está fazendo, quais são seus próximos passos? E você continua compartilhando tudo, orgulhoso da sua transparência, achando que isso é autenticidade. Mas eu preciso te dizer algo que descobri ao longo de décadas, construindo o maior império da história. Nem todo mundo que te observa em silêncio torce pelo seu sucesso. Eu sou Salomão, e se há uma lição que custou caro para eu aprender, é esta: seus maiores inimigos não são aqueles que brigam com você abertamente. São aqueles que te assistem de camarote, tomando notas mentais de cada movimento seu, esperando o momento certo para usar essas informações contra você. Eles não precisam te atacar diretamente. Eles apenas esperam você tropeçar sozinho. Enquanto você posta cada conquista, cada plano, cada sonho nas redes sociais, acreditando que está inspirando as pessoas, na verdade, está alimentando uma audiência invisível de espectadores estratégicos. Pessoas que conhecem suas fraquezas melhor que você mesmo, porque você as entrega de bandeja todos os dias. Hoje você vai descobrir como se transformar de uma pessoa que vive exposta e vulnerável em alguém que move montanhas em silêncio. Não é sobre se esconder do mundo. É sobre se tornar imprevisível para aqueles que não merecem ter acesso aos seus próximos passos. É sobre aprender a diferença entre ser autêntico e ser ingênuo. Se você está cansado de sentir que seus planos sempre encontram obstáculos inexplicáveis, se você suspeita que algumas pessoas na sua vida conhecem você bem demais para o próprio bem, então você precisa ouvir cada palavra que vou compartilhar nos próximos minutos. Porque o que estou prestes a revelar pode ser a diferença entre continuar sendo observado ou finalmente se tornar aquele que observa. E se essa reflexão já está mexendo com algo dentro de você, se inscreva no canal agora, porque o conteúdo que compartilho aqui não é para quem quer apenas se sentir bem por alguns minutos. É para quem está pronto para uma transformação real e definitiva. Número 1. Nem todo obstáculo se apresenta como oposição. Você já sentiu que alguma coisa estava te atrapalhando, mas não conseguia identificar exatamente o que? Já teve a sensação de que seus planos encontravam resistências invisíveis, como se houvesse uma força trabalhando contra você nas sombras? Eu preciso te contar algo que aprendi depois de anos observando o comportamento humano e construindo um dos maiores impérios da história. Nem todo inimigo se revela como tal. Na verdade, os mais perigosos são aqueles que se disfarçam de neutros. Existe uma verdade cruel sobre a natureza humana que poucos têm coragem de admitir. As pessoas têm uma necessidade quase doentia de acompanhar a vida dos outros, especialmente daqueles que estão crescendo. E essa observação nem sempre vem de um lugar de admiração genuína. Muitas vezes, ela nasce de uma curiosidade estratégica, de um interesse em encontrar brechas, de uma necessidade inconsciente de se sentir melhor sobre suas próprias limitações através do fracasso alheio. Pense em um caçador que estuda sua presa por dias antes de atacar. Ele não se revela, não faz barulho, não demonstra suas intenções. Ele apenas observa, anota padrões, identifica pontos fracos e espera o momento certo. Agora imagina que em sua vida existem pessoas fazendo exatamente isso com você. Elas não brigam com você, não te criticam abertamente, não demonstram oposição direta. Elas apenas assistem. E essa aparente passividade pode ser mais destrutiva que qualquer confronto direto. Havia um comerciante em meu reino que sempre reclamava que seus negócios não prosperavam como deveria. Ele tinha boas ideias, trabalhava duro, mas algo sempre dava errado no último minuto. Clientes mudavam de ideia, fornecedores falhavam, oportunidades se desfaziam misteriosamente.
Um dia, descobri que ele tinha o hábito de compartilhar todos os seus planos num pequeno círculo de conhecidos que se reuniam regularmente. Aparentemente, eram apenas conversas casuais entre pessoas que se conheciam há anos. O problema é que nesse grupo havia alguém que trabalhava para seu principal concorrente. Não era um espião profissional, apenas alguém que achava interessante saber dos planos alheios e que casualmente deixava essas informações escapar na conversa certa, com a pessoa certa, no momento certo. O momento em que compreendi isso foi quando percebi que o verdadeiro poder não está apenas em saber se mover, mas em saber quando e para quem revelar seus movimentos. A diferença entre quem cresce de forma consistente e quem vive tropeçando em obstáculos invisíveis está na capacidade de reconhecer que nem toda atenção é benéfica, nem todo interesse é positivo, nem toda curiosidade vem de um lugar de torcer pelo seu sucesso. Quando você entende isso, sua perspectiva sobre relacionamentos muda completamente. Você para de interpretar silêncio como concordância e passa a ver que o silêncio pode esconder intenções que você nem imagina. Você para de confundir atenção com admiração e começa a questionar por que certas pessoas querem saber tanto sobre sua vida sem contribuir com nada significativo para ela. A partir de hoje, observe quem faz perguntas demais sobre seus planos futuros. Note quem sempre quer saber detalhes sobre seus projetos, mas nunca oferece ajuda concreta. Preste atenção em quem demonstra um interesse desproporcional em suas dificuldades, quem parece mais animado quando você compartilha seus problemas do que quando você compartilha suas vitórias. O homem sábio não teme os inimigos declarados, porque eles são previsíveis. Ele teme aqueles que se aproximam com sorrisos e se afastam com informações. Número 2. O custo de se expor sem critérios. Você já parou para calcular quantas decisões importantes você tomou baseado na opinião de pessoas que nem sequer vivem a vida que você quer viver? Quantas vezes você mudou de direção porque alguém plantou uma dúvida na sua cabeça? Quantas oportunidades você deixou passar porque se preocupou demais com o que os outros iriam pensar? A exposição descontrolada da sua vida não é apenas um erro de julgamento. É um tipo de autossabotagem que corrói sua capacidade de tomar decisões autênticas e seguir seus instintos mais profundos. Existe um preço altíssimo que pagamos quando abrimos nossa vida como um livro para qualquer um que demonstre interesse em ler. Cada informação que você compartilha sobre seus planos, seus medos, suas aspirações, seus recursos, torna-se uma ferramenta potencial nas mãos de outras pessoas. E nem sempre essas pessoas têm a intenção de usar essas ferramentas para te construir. Muitas vezes, elas usam para te comparar, te julgar, te questionar ou até mesmo para trabalhar contra você de formas que você nem consegue perceber. Imagine sua mente como uma empresa. Toda empresa de sucesso tem informações estratégicas que não podem ser compartilhadas com qualquer pessoa. Planos de expansão, pontos fracos da concorrência, novos produtos em desenvolvimento, estratégias de mercado. Se uma empresa compartilhasse tudo isso publicamente, ela não duraria nenhum ano no mercado. Agora pensa na sua vida pessoal e profissional. Você está tratando seus projetos, seus sonhos, seus recursos com o mesmo nível de proteção que uma empresa séria trata suas informações estratégicas? Quando você se expõe demais, você não está apenas compartilhando informações, você está terceirizando suas decisões. Cada pessoa que tem acesso aos detalhes da sua vida passa a ter uma influência, mesmo que indireta, sobre as escolhas que você faz. E isso acontece de forma tão sutil que você nem percebe. Uma palavra aqui, uma expressão facial ali, um comentário aparentemente inocente, e de repente você está duvidando de algo que antes tinha certeza absoluta.
Conheci um jovem empreendedor que tinha uma ideia revolucionária para seu setor. Ele estava empolgado, animado, cheio de energia. Mas ele também estava cheio de vontade de compartilhar essa empolgação com todo mundo. Em questão de semanas, meio mundo sabia dos detalhes do projeto dele. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a dar opiniões. Cada pessoa tinha uma sugestão diferente, uma crítica diferente, uma preocupação diferente. Em poucos meses, ele tinha tantas vozes na cabeça que não conseguia mais ouvir sua própria intuição. O projeto, que era claro e definido, se tornou confuso e cheio de ajustes desnecessários. A empolgação se transformou em ansiedade, a certeza se transformou em dúvida. E o pior de tudo, algumas das pessoas que ele consultou usaram as informações que ele havia compartilhado para desenvolver projetos concorrentes. O ponto de virada na vida de qualquer pessoa que quer crescer de verdade é quando ela entende que nem toda opinião merece consideração, nem todo conselho merece atenção, nem toda crítica merece reflexão. E, principalmente, nem toda pessoa merece acesso aos detalhes íntimos dos seus planos e sonhos. Aprenda a criar filtros. Antes de compartilhar qualquer informação sobre sua vida, seus projetos, seus recursos ou seus planos, faça algumas perguntas básicas. Essa pessoa está no lugar onde eu quero chegar? Essa pessoa tem experiência real no que estou fazendo? Essa pessoa demonstra, através das próprias escolhas de vida, que tem a sabedoria para me aconselhar? Essa pessoa torce genuinamente pelo meu sucesso ou está aqui por curiosidade? O homem que controla o que revela, controla o que os outros podem usar contra ele. Número 3. A visão de Salomão sobre a prudência. Durante todos os anos que governei Israel e construí um reino que se tornou lenda, houve uma habilidade que foi mais valiosa que qualquer riqueza material. Não foi a capacidade de falar bem, de impressionar, de chamar atenção. Foi a capacidade de observar mais do que falar, de escutar mais do que ser escutado, de pensar mais do que reagir. Se existe uma diferença fundamental entre aqueles que constroem impérios duradouros e aqueles que fazem barulho por um tempo e desaparecem, essa diferença está na prudência. Você vive numa época onde todo mundo tem pressa para mostrar resultados, para provar valor, para receber reconhecimento. As pessoas compartilham projetos que mal começaram, celebram vitórias que ainda não se consolidaram, fazem promessas sobre futuros que ainda não garantiram. E depois se perguntam por que a vida é uma montanha russa de expectativas não atendidas e decepções constantes. A prudência verdadeira é como o processo de crescimento de uma árvore gigante. Você já reparou que as maiores árvores do mundo passam anos, às vezes décadas, desenvolvendo suas raízes antes de mostrar qualquer crescimento significativo acima da terra? Enquanto todo mundo vê apenas um pequeno broto, embaixo da terra está acontecendo um trabalho monumental de fortalecimento da base. E quando essas árvores finalmente começam a crescer para cima, nada consegue detê-las. Elas crescem por séculos porque construíram uma base sólida no silêncio e na paciência. Seus projetos, seus relacionamentos, seus investimentos, sua carreira, tudo isso precisa do mesmo tipo de cuidado. Existe um tempo para plantar, um tempo para regar em silêncio, um tempo para proteger dos ventos fortes, e só depois existe o tempo para exibir os frutos. A maioria das pessoas inverte essa ordem. Elas querem exibir antes de ter o que exibir. Querem impressionar antes de ter algo impressionante. Querem reconhecimento antes de ter conquistas sólidas. Houve um período em minha vida onde eu poderia ter conquistado territórios através da força militar imediata. Eu tinha recursos, soldados, estratégias, mas escolhi um caminho diferente.
Passei anos construindo alianças, entendendo as culturas vizinhas, desenvolvendo rotas comerciais, fortalecendo a economia interna. Enquanto outros reis faziam guerra e conquistavam territórios rapidamente, eu construía relações e bases sólidas. No final, meu reino não apenas durou mais que os outros, mas se tornou um centro de referência mundial em sabedoria, riqueza e prosperidade. A diferença foi a paciência de construir certo, não apenas construir rápido. O momento que mudou minha perspectiva para sempre foi quando compreendi que a verdadeira força não precisa se provar constantemente. A verdadeira riqueza não precisa ser exibida para ser real. A verdadeira sabedoria não precisa ser defendida para ser válida. Quando você tem algo de valor real, o valor se manifesta naturalmente, no tempo certo, da forma certa. Se você está construindo algo importante na sua vida, seja um negócio, uma carreira, um relacionamento, uma transformação pessoal, proteja esse processo da opinião prematura dos outros. Não porque você tem medo de críticas, mas porque você entende que todo o processo de crescimento verdadeiro precisa de um ambiente protegido para se desenvolver adequadamente. Pare de sentir necessidade de explicar seus planos para pessoas que não participam da construção. Pare de buscar validação externa para decisões que você sabe que estão certas. Pare de compartilhar detalhes sobre projetos que ainda estão em desenvolvimento. Use esse tempo e energia que você gastaria explicando e defendendo para realmente construir e fortalecer. A sabedoria verdadeira é silenciosa até que seja solicitada e poderosa mesmo quando não é reconhecida. Número 4. Inveja silenciosa e curiosidade disfarçada. Existe uma dor que você carrega e talvez nunca tenha colocado em palavras. É a dor de perceber que algumas pessoas na sua vida não torcem genuinamente pelo seu sucesso. Talvez você já tenha notado olhares estranhos quando você conta uma conquista, silêncios desconfortáveis quando você compartilha uma boa notícia, ou comentários que parecem elogios, mas carregam um veneno sutil. É uma dor difícil de processar, porque vai contra tudo o que gostaríamos de acreditar sobre as pessoas que escolhemos ter por perto. A inveja é um dos sentimentos mais destrutivos que existem, não apenas para quem sente, mas principalmente para quem é alvo dela. E a versão mais perigosa da inveja é aquela que se esconde atrás de sorrisos, de perguntas aparentemente inocentes, de interesse que parece genuíno, mas que na verdade é uma forma de monitoramento estratégico. Essas pessoas não querem seu mal diretamente, mas também não conseguem celebrar seu bem. Elas vivem numa zona ambígua onde sua felicidade incomoda, onde seu crescimento gera desconforto, onde seu sucesso funciona como um espelho que reflete as próprias limitações delas. Pense numa pessoa que sempre pergunta sobre seus ganhos, mas nunca sobre sua felicidade, que quer saber quanto você pagou nas coisas, mas nunca pergunta se você está satisfeito com suas escolhas. Que demonstra interesse pelos detalhes dos seus projetos, mas nunca oferece apoio concreto. Que faz perguntas sobre seus planos futuros com uma frequência que não faz sentido considerando o nível de proximidade real que vocês têm. Essa não é curiosidade saudável. É monitoramento disfarçado. Existe uma diferença fundamental entre interesse genuíno e curiosidade invasiva. Quem tem interesse genuíno quer entender para somar, para apoiar, para celebrar junto, para aprender algo que possa aplicar na própria vida de forma construtiva. Quem tem curiosidade invasiva quer informações para comparar, para avaliar, para criticar internamente, para se posicionar de alguma forma em relação ao que você está vivendo. Havia um conselheiro em meu reino que sempre fazia as perguntas mais detalhadas sobre minhas decisões estratégicas. Ele queria saber detalhes sobre acordos comerciais, sobre alianças políticas, sobre investimentos em infraestrutura.
Inicialmente, eu interpretava isso como dedicação, como interesse em contribuir para o sucesso do reino. Mas com o tempo, comecei a notar um padrão. Ele nunca oferecia sugestões construtivas. Ele apenas coletava informações. E essas informações, descobri depois, eram compartilhadas em conversas privadas com pessoas que não necessariamente tinham o interesse do reino em primeiro lugar. O momento que transformou minha visão sobre isso foi quando entendi que nem toda pergunta é feita por alguém que quer sua resposta para te ajudar. Algumas perguntas são feitas por pessoas que querem sua resposta para se posicionar melhor em relação a você, para alimentar conversas com outras pessoas, para satisfazer uma necessidade interna de saber mais sobre sua vida do que você sabe sobre a vida delas. Existe uma dinâmica psicológica muito clara aqui. Pessoas que não estão crescendo na própria vida sentem necessidade de acompanhar de perto o crescimento dos outros. Não porque querem aprender ou se inspirar, mas porque querem manter uma sensação de controle, de que ainda conseguem avaliar e opinar sobre trajetórias que são superiores à própria trajetória delas. Quando você compreende isso, você para de interpretar interesse excessivo como admiração. Você para de confundir perguntas frequentes com cuidado genuíno. Você para de sentir obrigação de satisfazer curiosidades que na verdade não vêm de um lugar de amor ou apoio real. A partir de hoje, observe não apenas o que as pessoas perguntam, mas como elas reagem às suas respostas. Pessoas que torcem por você ficam genuinamente felizes com suas conquistas, não fazem perguntas de follow-up que parecem auditoria, não demonstram desconforto quando você está bem. Elas celebram sem reservas e oferecem apoio sem segundas intenções. Quem te ama torce pelo seu sucesso mesmo quando isso evidencia as próprias limitações. Quem não te ama monitora seu sucesso procurando por falhas. Número 5. Como identificar quem deve ter acesso? Se existe uma habilidade que pode revolucionar completamente sua trajetória de vida, é a capacidade de distinguir entre 3 tipos de pessoas que orbitam ao seu redor: aliados, espectadores e inimigos. O problema é que na vida real, essas categorias não vêm com etiquetas claras. Não existe uma placa na testa das pessoas dizendo qual é a verdadeira intenção delas em relação à sua jornada. E essa falta de clareza faz com que a maioria das pessoas trate todo mundo da mesma forma, dando acesso igual a pessoas que têm intenções completamente diferentes. Você já sentiu que está gastando energia tentando agradar pessoas que, no fundo, não fazem diferença real na sua vida? Já percebeu que algumas das pessoas que mais consomem seu tempo e atenção são exatamente aquelas que menos contribuem para a sua evolução? Já notou que você dá explicações detalhadas sobre suas decisões para pessoas que nunca vão precisar lidar com as consequências dessas decisões? Esse é o preço de não saber identificar quem realmente merece acesso aos detalhes da sua vida. Aliados verdadeiros têm características muito específicas que não podem ser fingidas por muito tempo. Eles contribuem mais do que consomem. Quando você está com problemas, eles oferecem soluções, recursos, conexões, ou pelo menos apoio emocional genuíno. Quando você está celebrando, eles celebram juntos sem reservas. Quando você precisa de feedback, eles dão opiniões honestas que visam seu crescimento, não sua diminuição. E o mais importante, eles têm vida própria. Eles não dependem de acompanhar sua vida para se sentirem interessantes ou importantes. Espectadores são mais difíceis de identificar porque não são necessariamente ruins. Eles apenas consomem sua energia sem dar muito de volta. São pessoas que gostam de estar por perto quando as coisas estão interessantes, que fazem perguntas sobre sua vida, que acompanham seu progresso, mas que raramente oferecem algo concreto em troca. Eles não são inimigos, mas também não são aliados. Eles são consumidores de entretenimento e sua vida é parte do entretenimento deles.
Inimigos disfarçados são os mais perigosos porque são especialistas em parecer aliados ou espectadores neutros, mas existe sempre uma energia estranha na presença deles. Eles fazem perguntas que parecem interesse, mas sentem mais interesse pelos seus problemas que pelos seus sucessos. Eles oferecem opiniões que parecem conselhos, mas sempre deixam você com mais dúvidas que certezas. Eles demonstram preocupação com seu bem-estar, mas de uma forma que aumenta sua ansiedade ao invés de diminuir. Durante minha juventude, eu tinha um amigo de infância que sempre esteve presente nos momentos importantes da minha vida. Quando comecei a assumir responsabilidades no reino, ele sempre perguntava sobre tudo, sempre queria saber detalhes sobre minhas estratégias, sempre demonstrava interesse em como eu resolvia problemas complexos. Por anos, interpretei isso como admiração e apoio. Só depois de muito tempo descobri que ele usava essas informações para alimentar conversas com pessoas que questionavam minha capacidade de liderança. Ele não fazia isso por maldade direta, mas por uma necessidade inconsciente de se sentir importante através do acesso privilegiado que tinha à minha vida. A mudança definitiva em minha perspectiva aconteceu quando compreendi que o acesso à sua vida é um dos recursos mais valiosos que você possui. E como qualquer recurso valioso, ele deve ser investido estrategicamente, não distribuído aleatoriamente. Comece a aplicar critérios claros para decidir quem tem acesso a quê na sua vida. Pessoas que contribuem concretamente para seus objetivos merecem saber sobre seus planos e receber apoio em troca. Pessoas que apenas consomem sua energia devem receber apenas informações superficiais e ter acesso limitado ao seu tempo. Pessoas que demonstram sinais de inveja ou competição disfarçada devem ser mantidas numa distância segura. Isso não é sobre ser frio ou calculista. É sobre ser inteligente com seus recursos emocionais e estratégicos. É sobre entender que sua trajetória de crescimento é preciosa demais para ser exposta a qualquer pessoa que demonstre curiosidade. O homem sábio não nega acesso por maldade, mas o concede por mérito. Número 6. Estratégias para crescer protegido. Chegou o momento de falarmos sobre algo que pode parecer contraditório numa época onde todo mundo prega a importância da transparência e da autenticidade. Mas preciso te contar uma verdade que aprendi construindo um dos maiores impérios da história e que pode mudar completamente a velocidade e a qualidade do seu crescimento pessoal e profissional. Crescer protegido não é sobre esconder quem você é. É sobre proteger estrategicamente o processo pelo qual você está se tornando quem quer ser. Você já percebeu como suas melhores ideias, quando compartilhadas muito cedo, parecem perder força? Como seus projetos mais promissores, quando expostos prematuramente, encontram resistências inexplicáveis? Como seus planos mais bem estruturados, quando discutidos com muitas pessoas, se tornam confusos e cheios de ajustes desnecessários? Isso não é coincidência. É o resultado natural de expor processos delicados a ambientes hostis ou inadequados. Todo crescimento verdadeiro passa por fases vulneráveis. Assim como uma planta recém-germinada precisa de proteção contra ventos fortes, chuvas intensas e pisoteamento, seus projetos, relacionamentos e transformações pessoais precisam de proteção contra opiniões prematuras, críticas destrutivas e interferências bem-intencionadas, mas prejudiciais. A primeira estratégia é criar camadas de privacidade. Nem toda informação sobre sua vida precisa estar disponível para todas as pessoas que demonstram interesse. Você pode ter um nível de compartilhamento para conhecidos casuais, outro nível para amigos próximos, outro para conselheiros de confiança, e um nível mais reservado apenas para você mesmo e talvez uma ou duas pessoas que realmente compreendem sua jornada. Imagine sua vida como uma empresa de alta tecnologia.
Essas empresas têm diferentes níveis de acesso à informação. Funcionários gerais têm acesso a informações gerais. Gerentes têm acesso a informações estratégicas do departamento. Diretores têm acesso a informações corporativas. E apenas alguns executivos têm acesso às informações mais estratégicas. Por que sua vida pessoal seria diferente? A segunda estratégia é aprender a compartilhar resultados, não processos. Quando você divide com as pessoas os detalhes de como está construindo algo, você abre espaço para interferência, questionamento e sabotagem inconsciente. Quando você compartilha apenas os resultados já consolidados, você gera admiração, inspiração e respeito. As pessoas podem questionar seus métodos, mas não podem questionar seus resultados. Durante a construção do templo em Jerusalém, eu poderia ter discutido cada detalhe do projeto com todos os conselheiros, arquitetos, artesãos e líderes religiosos. Cada um teria uma opinião, uma sugestão, uma preocupação. O projeto teria se tornado um Frankenstein de ideias conflitantes. Em vez disso, desenvolvi o plano com um grupo muito pequeno de pessoas altamente qualificadas, protegi o processo de interferências externas e apresentei o resultado quando estava pronto. O templo se tornou uma das construções mais admiradas da história, não apesar do sigilo, mas por causa dele. A terceira estratégia é usar o silêncio como um filtro natural. Quando você para de compartilhar detalhes sobre sua vida, você automaticamente afasta pessoas que estavam ao seu redor apenas por curiosidade ou entretenimento. As pessoas que ficam são aquelas que valorizam sua presença, independentemente do acesso que têm às informações sobre sua vida. A quarta estratégia é construir relacionamentos baseados em contribuição mútua, não em exposição mútua. Em vez de criar vínculos através de confissões e compartilhamento de detalhes íntimos, crie vínculos através de projetos conjuntos, objetivos alinhados, experiências compartilhadas e apoio mútuo em desafios concretos. O ponto de virada acontece quando você percebe que proteção não é paranoia, é inteligência estratégica. Não é sobre desconfiar de todo mundo, é sobre confiar na pessoa certa com a informação certa no momento certo. Comece hoje a implementar essas camadas de proteção na sua vida. Pare de sentir obrigação de explicar suas decisões para pessoas que não vão lidar com as consequências delas. Pare de buscar aprovação para projetos que você sabe que fazem sentido. Pare de dar detalhes sobre seus planos para pessoas que não podem contribuir concretamente para sua execução. A árvore que cresce protegida dos ventos fortes desenvolve raízes mais profundas e se torna mais resistente que aquela que enfrenta tempestades desde pequena. Número 7. Quando o crescimento se torna inevitável. Existe um momento na trajetória de crescimento de qualquer pessoa onde uma transformação profunda acontece. É o momento onde você para de forçar resultados e começa a atraí-los naturalmente. Onde você para de convencer pessoas e começa a inspirá-las simplesmente por quem você se tornou. Onde você para de explicar seu valor e começa a demonstrá-lo através de realizações concretas. Este é o momento onde o crescimento deixa de ser uma luta constante e se torna um processo inevitável e sustentável. Você já passou por fases na vida onde parecia que estava empurrando uma pedra gigante montanha acima? Onde cada progresso exigia um esforço descomunal, onde cada conquista custava uma energia que você não tinha certeza se conseguiria repor. Onde você precisava se justificar constantemente, provar seu valor repetidamente, lutar por reconhecimento que nunca chegava de forma consistente. Essa é a experiência de quem ainda não aprendeu a crescer de forma protegida e estratégica. A diferença entre crescimento forçado e crescimento inevitável está na quantidade de interferência externa que você permite em seus processos internos.
Quando você gasta energia demais explicando, defendendo, justificando e buscando aprovação, sobra pouca energia para realmente construir, criar, evoluir e consolidar. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você coloque, sempre vai vazar mais do que você consegue reter. O crescimento se torna inevitável quando você cria um ambiente interno onde suas decisões não dependem mais de aprovação externa, onde seus projetos se desenvolvem sem interferência constante, onde seu foco permanece intacto independentemente das opiniões e reações das pessoas ao seu redor. Imagine um rio que flui naturalmente em direção ao oceano. Ele não precisa convencer as pedras a sair do caminho. Ele não precisa pedir permissão para a gravidade funcionar. Ele não precisa explicar para ninguém por que está fluindo naquela direção. Ele simplesmente segue as leis naturais do movimento da água, contorna os obstáculos quando necessário e sempre encontra o caminho para onde precisa ir. Quando seu crescimento pessoal e profissional funciona dessa forma, ele se torna não apenas inevitável, mas também sustentável e prazeroso. Houve um período na minha vida onde eu sentia a necessidade de discutir cada decisão importante com dezenas de pessoas. Conselheiros, amigos, líderes religiosos, comerciantes, até familiares distantes tinham opinião sobre como eu deveria governar, investir, me relacionar, me comportar. Eu achava que essa abertura era sinal de humildade e sabedoria. Na verdade, era sinal de insegurança e dependência emocional. O resultado era que eu gastava mais tempo gerenciando opiniões do que implementando soluções. A transformação definitiva aconteceu quando compreendi que a pessoa que consulta todo mundo para tomar decisões importantes nunca desenvolve a capacidade de tomar decisões importantes. A pessoa que precisa de aprovação constante para se sentir confiante nunca desenvolve confiança real. A pessoa que expõe todos os seus processos para validação externa nunca aprende a confiar nos próprios instintos e capacidades. Quando você para de dar explicações desnecessárias, sua energia se multiplica. Quando você para de buscar aprovação constante, sua autoconfiança se fortalece. Quando você para de expor seus processos para validação externa, seus resultados se aceleram. Quando você para de justificar suas escolhas para pessoas que não vivem suas consequências, sua clareza mental aumenta. O crescimento inevitável acontece quando você entende que seu tempo, energia e atenção são recursos finitos que precisam ser investidos estrategicamente, não distribuídos aleatoriamente. Quando você compreende que nem toda opinião merece consideração, nem toda crítica merece resposta, nem toda pessoa merece explicação. A partir de hoje, observe quantas horas por semana você gasta explicando suas decisões, justificando suas escolhas, buscando aprovação, gerenciando a opinião dos outros sobre sua vida. Agora imagine se você redirecionasse toda essa energia para realmente executar seus planos, desenvolver suas habilidades, construir seus projetos, fortalecer seus relacionamentos importantes. O homem que cresce em silêncio surpreende o mundo com resultados que ninguém esperava, porque ninguém tinha acesso ao processo que os gerou. Quando você aprende a crescer dessa forma, protegido e estratégico, algo extraordinário começa a acontecer na sua vida. As pessoas começam a notar mudanças em você que elas não conseguem explicar. Há uma solidez na sua presença que não estava lá antes. Uma confiança que não precisa se provar. Uma energia que não se dispersa em explicações desnecessárias. É como se você tivesse descoberto um jardim secreto dentro de si mesmo. Um lugar onde suas ideias podem brotar sem serem pisoteadas por opiniões prematuras. Onde seus sonhos podem crescer sem serem podados pela ansiedade alheia. Onde sua verdadeira essência pode florescer sem precisar se justificar para ninguém.
As pessoas que realmente importam percebem essa transformação e se sentem naturalmente atraídas por ela. Aquelas que estavam ao seu redor apenas por curiosidade ou entretenimento gradualmente se afastam, criando espaço para relacionamentos mais profundos e significativos. Você começa a entender que a verdadeira força não está em mostrar tudo o que você é capaz de fazer, mas em fazer tudo o que precisa ser feito, independentemente de quem está assistindo. Que a verdadeira riqueza não está em impressionar os outros com o que você tem, mas em construir consistentemente o que você valoriza. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabia dessas verdades antes mesmo de ouvi-las. Se inscreva no canal, porque esta jornada de despertar da própria sabedoria está apenas começando, e cada vídeo é uma peça no quebra-cabeças da sua transformação. O silêncio que protege sua evolução hoje será a força que sustenta sua grandeza amanhã.